Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Começamos em 3 minutinhos, tá? Deixa eu só. Ok. Colocar a Aline aqui na sala. E agora chega a nossa convidada de hoje. Boa noite. Bom, brevemente, antes que chegue a nossa convidada, que ela já deve estar por aí, para quem não nos conhece, meu nome é Paula Liprandi, aqui está a minha irmã, Aline Liprandi, e nós Noite. nos ocupamos de assessoria italiana aqui na Itália, ok? A Aline, ela tem uma empresa de assessoria italiana, onde dá assistência às pessoas que querem fazer cidadania, tanto por via administrativa, quanto por via judicial, aqui na Itália. E toda a parte de busca de documentação, etc. Ou seja, nós nos ocupamos de várias coisas em relação à cidadania italiana. E justamente hoje a gente vai falar um pouquinho com essa convidada que vai estar conosco hoje, como foi a transição dela de vir morar na Itália, estar aqui, vir com o marido, mudar, bom, estar trabalhando mesmo à distância com o trabalho que tinha no Brasil, com o home office, que ela conseguiu transferir para cá, ou seja, como é que foi essa transição dela, como é que ela trouxe os cachorros dela, foi difícil, não foi difícil, como foi a cidadania dela, como ela tirou, o que levou ela a fazer essa transição de país, ou seja, vamos entender um pouquinho da história dela, né? Ela fez a cidadania conosco há um ano atrás, foi? Não, né? Há uns meses atrás. Abril de 2022. Ano Ah, passado. ok. Passado. E ela é uma pessoa, bom, super querida, nós escolhemos ela porque ela é super simpática, super querida, é uma pessoa que realmente tem uma história legal de vida e eu acho que eu agradeço a ela porque ela aceitou compartilhar conosco a sua história, e não só conosco, senão com todos que estão aqui na sala. Isso pode ajudar um pouco em algumas perguntas ou dúvidas que muita gente tem em relação como é que eu vou, como é que eu vou fazer essa transição de país, tirar a cidadania, mudar de país com a minha profissão, como é que eu posso trabalhar com a minha profissão à distância, marido, eu estou trazendo meu marido, eu quero que vá a família inteira, venho primeiro, não vou primeiro. Ou seja, entender um pouquinho da história dela, que pode conectar com algumas histórias, e vocês depois podem fazer algumas perguntas no final, que nós vamos estar completamente à disposição, tá bom? Então, não sei se a Dil está aqui, não sei se eu vejo ela, Aline, você está vendo ela ou não? Não, ela não entrou ainda. Ela estava para entrar já. Pera. Ok. Giovana Fantin, um beijo. Tá a Rosaura. Boa noite, Rosaura. Ah, tá aí, Gil. Você consegue me mandar um pedido para você participar? Eu acho que você consegue, né? Bom, a todas as outras pessoas que nós conhecemos, como a Rosaura, como a Giovanna Fantini, que Ah, tá. fizeram também conosco, um grande abraço. Hã? A Vêneto foi quem preparou a documentação dela no Brasil. Eles também estão lá. Então, um super abraço para a Vêneto Consultoria, e que sejam bem-vindos, né? Vamos aqui contar a história da Giovana, porque eles também participaram da história dela, preparando a documentação lá no Brasil. Nós cuidamos da parte Exato. aqui na Itália. Então tá, aqui a Gil tá me mandando, deixa eu ver. Ok, ela vai entrar. O nome dela é Giovanna Palombino, ok? Eu chamo de Gil carinhosamente, né? E ela foi super querida, porque eu falei, vamos fazer uma entrevista? E ela, ok. Ela nem contestou, ela aceitou já assim, super de cara. Verdade, desde o Ótimo, início. maravilhosa. Eu não sei, ela não conseguiu entrar, né? Deixa eu ver. Ela tem que apertar Ok, mais. aceitou. Pera. Eu acho que agora deu, não? Olá, Lucas. Boa noite. Deixa eu ver se eu Ah, consigo. Ok, aqui. Entrei. oiê! Olá, querida. Tudo bom? Tudo Tudo bem, você? ótimo, maravilhoso. Saudade de você. Ai, muita saudade. Ai, tipo, filtro. Adorei isso.
Gente, esse filtro é Ainda ótimo. que ela está na Itália, ela está longe agora de nós, né? Que ela está em Piemonte, né? Você está agora? Isso, agora eu tô no Piemonte. É. Mas ela vai voltar para cá, para o Vêneto, em algum momento ela voltará. E a gente Cara, eu acho vai que tomar um sim. Bom, aperitivo. no meu Sim. coração ele cabe ainda muitas, muitas coisas. Ai, tem tanta gente Você legal. gostou daqui, Ai, que né? delícia. Ah, você gostou do norte, né? Da parte aqui do Vêneto, ou não? Cara, eu gostei porque o norte, essa parte do Vêneto, ela é uma parte bem estruturada e o que me pareceu é que ela tá bem à frente, assim, porque a Itália, embora seja um Uhum. país pequeno comparado ao Brasil, as regiões, cada região tem a sua realidade, né? E o Vêneto me pareceu bem avançado, com, É sei lá, verdade. até com relação a Sim. querer Porque ser mais, você foi para mais verde, Toscana, né? né? Enfim, tem umas preocupações, tem algumas regras, enfim. Sim. Me Você parece ser foi um para lugar mais. Toscana, né? Você foi para Toscana, agora está em Piemonte. Então você conhece alguns lugares da Itália para você É, poder comparar. a gente, né? Eu, o Gu e os cães, meu marido, a gente passou uma temporada na Bem no verãozão. Toscana É. e agora a gente tá no Piemonte. Cada lugar é muito diferente um do outro, assim, mas. Ou seja, o Piemonte agora nessa semana frio, tá Frio, com pau, né? mas assim, essa semana Muito eu tive frio. muito frio, tipo, assim, a gente teve um dia que tava tipo -6 de manhã, Uhum. mas hoje, cara, tava tipo quente. Tava Hoje tava delícia suave. hoje. Eu saí, Hoje tava com tem uma sensação 13 de 15 graus. graus, assim, até tipo a gente É, tomei um tava muito bom. sorvete, tomei Tava um muito bom. prosecco. Não, hoje tava lotada a rua, porque parte que começa carnaval, né? Veneza agora é carnaval também, então tava super lotado, tráfego intenso. É, hoje E tá. sim, saiu um solzinho, o povo vaza, né? Vai todo mundo pra rua querer o Cara, isso é calor, muito né? delícia, né? Esse lance assim sei lá, de sair o sol e bum, as pessoas vão pra rua, isso é fantástico. E é Muda o quentinho, né? humor, né? Também. Exato, é um. Pessoas que estão Ai, são meus bem-humoradas. cachorros. Tipo no fone. Tranquila, tranquila. Eles querem participar, tá tudo bem. Bom, eu te apresentei enquanto você estava entrando um pouquinho, né? A Giovanna Palombina, ela é uma estilista de São Paulo e ela mudou com tudo, né? Com seus cachorros, com sua família. E para fazer ela fez essa transição, né? Brasil e Itália. E agora a gente vai entender um pouquinho da vida dela e compartilhar com vocês e entender o porquê da cidadania, o que facilitou, o que não facilitou, o que ela gosta, o que não daqui. E bom, vou começar com a pergunta, mas é uma em dois, tá? São duas perguntas em uma só, tá? Ok. Ó, a primeira pergunta que eu separei aqui para você, e são duas em um, é por que que você decidiu fazer a cidadania italiana? Mas eu já coloco a outra junto, que é por que que você se decidiu pela Itália? Qual foi o gatilho de falar assim, tá, vou para a Itália, vou fazer cidadania, e Itália é o país que eu escolho, porque você, com a cidadania, poderia ter escolhido qualquer país da União Europeia, né, para morar e estava tudo bem, né? Qual foi o gatilho aí? Da cidadania e do lugar. A primeira pergunta é. A primeira pergunta é que foram muitas. Era. Por que a cidadania e por que a Itália? Tá. Bom, Como país de transferência. respondendo por que a cidadania italiana, porque eu tenho um primo que já tinha resolvido a parte mais burocrática, né? Aquela que é achar os primeiros Sim. documentos e ser feito toda aquela. Enfim, sempre tem várias tretas a serem feitas, então ele tinha feito já. E aí ele já tinha o escritório, enfim, ele já tinha o advogado de confiança dele e falou, Gi, pode fazer. E aí eu falei, cara, vou fazer. Porque assim, eu já tinha tido uma experiência com meu marido em 2007, de a gente ter morado na Espanha por questões, a gente tinha feito 2 anos, 1 ano de faculdade, e então a gente já tinha conhecido esse estilo de vida europeu. E aí quando a gente voltou pro Brasil para terminar a faculdade, tipo, a gente só chorava. E aí, tipo, a gente passou praticamente. Saudade? Porque a gente nunca se identificou muito com o estilo de vida. Ai, gente, desculpa, peraí. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eles participarem. Quer participar? Desculpa, é a realidade, Tranquila, é assim. tranquila. Então, e aí a gente.
Aí Ai, a gente, tipo. Então, é que eu tô com meus cães aqui, porque a nossa vida, enfim, tá todo mundo junto o tempo inteiro, é assim, tá? Não é que dá pra gente pôr os cães é os Sim, filhos. sim, sim, tá de boa. Aí a gente fez de tudo pra, tipo, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, assim, cara, como é que a gente vai voltar pra Europa? Como é que a gente vai voltar pra Europa? E daí a gente, sempre que dava pra tirar férias e tal, a gente tentava vir pra cá, fazer alguma viagem e tal. E aí, em algum momento, me deu um insight, tipo, velho, foda-se, eu vou fazer a cidadania, não importa. Porque é um processo, não é uma coisa assim super É. fácil e rápida. Eu acho que não é pra todo mundo, porque você tem que ter um pouco de persistência, paciência, sabe? Mas aí a gente foi atrás. E a Itália, porque a minha cunhada, ela já morava aqui, eles têm uma história de vida super legal. Minha cunhada e meu cunhado também tinham uma vida insana em São Paulo. E falaram, dane-se, vamos embora e vamos ter uma vida mais de boa. E eles foram uma grande inspiração para nós, porque a gente viu que era possível, sabe? Uhum. E aí, por isso, e aí a Itália, por conta deles, assim, claro, posso tirar minha cidadania e morar em outro país? Posso, só que porra, você já tem uma família aqui, né? Uhum. E o que foi mais legal foi porque no meio disso tudo, enquanto o meu marido se preparava e tal, ele também fez uma amizade, a gente fez uma amizade de um amigo italiano super querido. E aí as coisas foram rolando, cara. E aí quando você deixa rolar também, por mais que você tenha uma. Por mais que você tenha um objetivo, você também tem que deixar as coisas acontecendo, né? Não dá que você. Ai, tem que ser assim, acabou. Não, cara, vamos vendo e tal. E aí rolou. Brava. E Fluiu, né? o que me impressionou muito, eu fui conversou no telefone, foi a sua tranquilidade, muito bem, positividade. Tá E aí, cortando, Aline? Tá cortando um pouco. Tá todo mundo escutando? Não sei se tá todo mundo escutando. Cortou. Vai, tenta Eu agora. tô, eu tô. Tá? Beleza. A Aline travou. foi. É, eu tô vendo que o dela tá Agora rodando. E agora? É. Tá escutando bem? Agora voltou, Tenta voltou. agora, vai. Ok. O que me impressionou muito conversando com a Giovana antes dela contratar a empresa foi a tranquilidade dela, a sua tranquilidade, né? Você era muito tranquila, muito zen, positividade. E eu lembro que aí, voltando aos seus cunhados, que quando você disse que tinha eles aqui, eu lembro que eu falei para você, mas por que que você não faz com eles, né? No caso, na casa deles, por que que você tenta lá para não pagar uma assessoria? E aí eu lembro muito bem da sua resposta, mas aí eu queria que você falasse por que que você não quis fazer no comune deles, no caso. Mas eu lembro, tá? Então, na verdade, cara, eu acho, a Aline, a hora que ela falou isso, eu falei, nossa, tipo, realmente, sei lá, eu acho que isso foi um ponto muito bom, assim, de confiança, porque a gente vê cada caso por aí, e aí o fato dela ser super aberta, super transparente, do tipo, meu, vai lá, pesquisa com ela e tal. Eu É, realmente cheguei a perguntar para minha cunhada questões até burocráticas, porque cada Acho que falhou seu áudio, um minuto. voltou. perguntei, É, doutor. tá. Então, aí ela falou, Gi, Eu, meu comune é muito pequeno, de fato, o comune dela é muito pequeno. E aí uma das coisas que eu mais pensei, até conversei com meu marido, foi assim, um exemplo muito claro. Pra gente que mora em São Paulo, para qualquer lugar do mundo, você trabalha, você tem uma vida insana. Aí liga alguém e fala assim: Meu, eu preciso fazer uns documentos. Será que dá para eu fazer aí? Dá para você me ajudar a fazer meu RG, meu passaporte? Tipo, essas coisas, cara, são um saco em qualquer lugar da Terra. Você tem que fazer seu passaporte, é um saco. Você tem que renovar sua carteira de motorista, é um saco. Tudo é um saco. Então, eu acho que você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Não dá para você tá, colocar só porque é amigo, ou porque é parente, ou porque é seu irmão na jogada. Tipo, acho que se você tem um objetivo, assim, você tem que meio que ser independente, entendeu? E aí, cara, independência para mim é a melhor coisa na vida. Então, sim, Você mas não assim, quis pesar, né? eles nos É. ajudaram demais, demais, assim, não é tudo 100%, mas a escolha da assessoria foi uma das primeiras questões, assim, até para as primeiras, sei lá, até o começo da minha até questão da cidadania, pra- sempre foi tipo, meu, vamos contratar profissionais porque são perfis, sabe? sim, sim, E, sim. e E- aí eu acho que. E não encher o saco dos outros, e- sabe? Até eu lembro que você perguntou para sua cunhada, depois você falou, depois eu volto a falar com você. E você voltou a falar, falou assim, não tem condições de fazer no comune dela.
eu vou contratar assessoria. Pronto, basta. E aí a gente Exato. Tipo, foi ela bem. trabalha. E como é que eu vou falar? Ai, Marina, por Exato. favor, vai. Não, não vai lá, ela trabalha. Não existe isso. Sim, Tipo, ela, sabe? As pessoas têm uma rotina. Não dá pra sim, encher o saco da pessoa. Imagina, eu tô em São Paulo, eu tava em São Paulo trabalhando aí. Ai, por favor, eu preciso que você vá em tal lugar pra mim. Vai lá no Poupa Tempo, é rápido. Não, não é rápido, velho. Aí, quando você chega na Itália, você vê que a pessoa nunca tá afim, nunca é simpática igual no Brasil. Aí você, tipo. né? Eu lembro que essa era a sua prioridade mesmo, não pesar em ninguém, eu quero pagar e pronto, e assim vai ser. E fomos até o final. Isso foi muito interessante da sua parte, porque normalmente muitos clientes tentam, né, com familiar e tenta com amigos, até E a ver se. gente também indica, né? A gente também indica. Se você tem familiares, tenta. Se você não conseguir, ok, a opção é pagar, né? É, Ou fazer sozinho, mas a gente não é que fala, tá bom, faz com a gente, porque assim, não. A gente dá a opção da pessoa, pelo menos, fazer um tentativo, né? E você falando aí, sua vida no Brasil era corrida, então, era frenética, era loucura, né? era. Você no Brasil você era não, você é estilista e é estilista também aqui e trabalha com eles lá. Como é que foi essa transição de falar assim, beleza, ó, pessoal, tô indo embora, mas quero continuar trabalhando home office lá na Itália, porque assim eu ganho um dinheiro enquanto eu tô tirando a cidadania, porque mais ou menos é bem assim, né? Tipo assim, quero continuar recebendo, beleza? Vou Preciso de ficar uma parada renda. por uns meses. Tipo, Não tchau. importa se é em euro, se é em real, não importa, é uma renda, É, né? não volto nunca mais, tô indo. Exato. E aí? Bom, é que assim, como eu falei, o meu objetivo sempre foi mudar. Então, Ok. eu acho que eu sempre tentei ser muito responsável e deixar tudo muito organizado, porque, sei lá, eu nunca curti tanto também ter que ir até o trabalho e ter que ficar dando um monte de satisfação e ficar explicando todo dia como, ai, é isso, isso, isso. Eu gostava de deixar tudo muito visível, porque na minha área é tudo muito visual. Então, eu sempre organizei dessa maneira. Então, eu fui me organizando cada vez mais ainda depois da pandemia. E aí, o momento que chegou, tipo, que a gente tinha certeza que ia conseguir vir, eu conversei com o meu chefe. A princípio, eu acho que ele ficou um pouco, tipo, errou, né? Mas aí, com muita conversa e tal, e foi um teste. Eu espero que eu já tenha passado da fase do teste, porque eu acho que tá indo super bem, assim, agora. Tempo, né? Você tá. Mas, Eu já mas tenho o quê? Um precisou. ano, né? Já tem quase um ano? Faz um ano, né? É, É, então. Mas no começo não foi fácil, sabe? Não dá para romantizar o home office. sim. Tipo, eu acho Ok. que quem romantiza é porque não vive a real, assim, porque é bem mais estressante, é bem mais, sei lá, eu acho que você tem uma autocobrança muito maior, entendeu? E aí você não sabe muito o que fazer com aquilo, porque a autocobrança, cara, ninguém sabe fazer, ninguém Sim, sabe lidar com ela, né? Acho que a sim. chance de dar merda é muito maior às vezes. E aí você tem que ter apoio, tipo, pô, tive ajuda do meu marido, falar, meu, calma, sabe, as coisas vão dar certo. E eu sendo sempre muito transparente com o meu chefe. E Sim. assim, faço questão de ser, sei lá, eu acabo sendo amiga de todos os meus parceiros de trabalho. Então eu acho que, embora seja só eu como estilista na empresa, eu considero ter uma equipe que trabalha comigo que não são pessoas da empresa, sabe? São fornecedores. Então, tipo, eu conto com todo mundo. Eu tenho uma Isso. boa relação com todo Uma boa mundo. equipe Então, também. então eu acho uma rede de apoio, sabe? Ajuda Exato. daqui, pega dali e tal, porque o fuso horário pega, e aí a realidade aqui, realidade lá. Pô, Exato. Mas é mais cômodo, não? Tipo, quando. Tá, se você vir com um trabalho, se é que a pessoa tem a possibilidade de manter um home office, pelo menos no princípio da transição, te dá mais tranquilidade financeira, econômica, de que, beleza, vou estar na Itália parada talvez uns meses e eu tô de boa porque tá entrando daqui. Então, ok. Ou não. não, Compensa na balança? Porque tem o super. estresse. Não, compensa muito, muito, Ó, porque primeiro que essa fase, quando vem tirar a cidadania, é uma fase completamente de turista. No meu caso era. Não é que você pode, tô na Itália. Não, você tem uma realidade completamente diferente. Primeiro, você não pode sair gastando, você não tem aquele sonho, vou tá. visitar tudo, vou viajar. Por exemplo,
Quando eu tava do lado de Veneza, e eu não fui a Veneza porque eu falava, cara, nesse momento eu não posso ir, eu tô aqui por uma questão, entendeu? E aí é bom porque ocupa a cabeça também, né? E você sabe que, sei lá, eu acho que é sempre bom você ter alguma ocupação, assim, na qual você se identifique, porque eu acho que deve ser bem mais difícil para as pessoas que têm que ficar esperando e não tem ocupação nenhuma. Exato, exato. Enfim, acontece muito. A pessoa, tipo assim, chegou no segundo mês e quem não tá fazendo nada, dá bater aquela noia. Porque tem gente que sim, que sai, viaja, faz e passeia e se comunica muito e é extrovertido e acaba fazendo amizade com todo mundo. Mas tem aquele cliente que ele é mais introvertido e ele não quer e ele sofre muito mais do que os outros que, tipo assim, beleza, vou fazer amizade, vou sair, vou me conectar com. Porque eu acho que quando a pessoa vem fazer cidadania ou faz uma transição para outro país, independente da cidadania, você tem que entender que você está indo porque você quer. Você está naquele país porque você quer. Sim. Ser introvertido não vai ajudar, porque a ideia é que você se abra para conhecer. Não precisa gastar horrores, mas sei lá, vai passear de bicicleta e vai ver o que está acontecendo, vai tomar um café, né? Exato. Conhece a cultura, escuta a língua, ou seja, se é uma escolha sua, então aproveita esse momento, porque no seu caso você queria morar, mas existem pessoas que vão ficar tipo alguns meses e acho legal essa troca de cultura, porque querendo ou não, seu avô, seu bisavô, seu tataravô era italiano, tá no seu sangue, então, tipo, tem uma cultura dentro de você, né, disso, da Itália, da cultura italiana. Então, não, eu sempre vi você muito tranquila em relação à cidadania também. Eu sempre vi você muito. Tá, beleza. Exatamente. Então, você Era uma coisa que recomenda. eu queria muito. Tipo, eu sabia que eu precisava muito e assim, a gente se preparou muito psicologicamente para essa fase. Tanto que a gente ainda tá nessa fase. Porque De adaptação, né? depois que sai a cidadania, ainda tem várias coisas a serem feitas se você vai morar na Itália. Entendeu? Sim, Todos os adaptação, documentos. tudo, Então a gente se preparou. Às vezes dá treta, às vezes fica triste, às vezes fica tipo, puta que pariu, às vezes dá muita saudade, às vezes dá muita insegurança. Mas assim, você ter consciência de que você escolheu estar aqui, você se preparou para isso, é melhor. Que não tá obrigado, né? Que não tá aqui, porque alguém te obrigou a estar aqui. Não. É uma escolha minha, se não der, se der BO, se der ruim, eu vou embora. Tá tudo bem também. Tenho meu passaporte, vou viajar pelo mundo e pelo menos isso aí, mais tarde, se eu tiver filhos, meus filhos vão estudar na Europa. Não sei, tem uma bagagem aí, né? É um período de vida. Talvez daqui uns anos você vai falar assim, tá, vou voltar pro Brasil, vou morar no Brasil. Não sei, né? A gente não sabe do dia da manhã. Mas você fez algo que vai estar pro resto da vida, que é a cidadania. Sim, né? exato. Voltando uma aqui, eu lembro que quando você falou comigo também, você estava muito segura que você iria vir com o seu marido, no caso. E eu falei para você, nós não indicamos a vir com o marido, porque depois tem a questão dos 3 meses, né? Se você passar disso, mas você não tinha quem te tirava da cabeça. Era certo que você iria vir com ele. Você Sim. se arrependeu de Não, ter... absolutamente não, absolutamente não. Você Até porque ele tinha irmã, né, também aqui. Então, É que assim, o nosso caso, ele é um caso específico porque a gente tinha uma estrutura por por isso. trás. Então a gente tá montada. a gente se preparou, a gente conversou com a irmã dele, com o meu cunhado, e realmente foi tudo muito acertado antes. Tipo, eles também passaram por um processo parecido que o nosso, então eles tiveram muita empatia, né? Então foi tudo muito conversado, assim. No caso, não tivesse a irmã dele, você teria tido a coragem de vir com ele ou você teria pensado 2 vezes, no caso? Então, a gente teria que pensar um pouco mais por questões financeiras. Sim. Porque para você trazer sua família, quem for, né, quem seja, você tem que ter estrutura financeira. Exato, brava. Isso aí. É isso. É o financeiro que vai te dar aí o senso, né, a escolha. Eu quero levar, mas eu não tenho dinheiro. Não vai levar, então. Sim. Não, a questão é realmente de fato dinheiro, porque quero levar, mas se você tiver dinheiro para ele sair depois, deu 3 meses, ele vai ficar legal. Se você tiver dinheiro para ele ir voltar, beleza, né? Dá para manter. Mas é uma questão justamente de dinheiro. É total de dinheiro, até porque você não consegue alugar aqui nada, se você não é cidadão.
e tal. A não ser que você tenha uma carta de um trabalho, alguma coisa também muito específica. Senão você tem que se virar com o Airbnb. O Airbnb, depois do Covid, tipo, ficou 5 vezes mais caro. Então você tem que Muito ter mais caro, assim. Você faz, de repente, um planejamento de um ano e fala, cara, eu vou gastar, sei lá, 1.000 euros por mês entendeu? Mas assim, foi a nossa. Eu acho que o que mais. Não sei, eu acho que a melhor parte de tudo isso foi que a gente veio juntos. É bem melhor. É porque um apoiou o outro, né? Caso. Emotivamente. Emotivamente também. Total. Mas você com a questão do trabalho, volto ali, porque eu sei que tem gente que vai escutar depois dessa live. Você acha que no Brasil é muito simples essa questão dos trabalhos no Brasil depois da pandemia principalmente, se poderem fazer através do home office e chegar para qualquer chefe e falar assim, ó, tô indo, me dá essa mão aí, vou trabalhar à distância, porque eu acho muito mais simples, né? Porque a maior preocupação de todo mundo quando vem beleza, quantos meses eu vou ter que ficar sem trabalhar e vou estar gastando em euro, não em real, né? Exato. Olha, eu acho que depende assim, é muito chato ficar falando depende toda hora, mas é a real, né? Se você tem, você tem que pensar Mas depende, né? Não, né? A minha profissão, no caso, é na área de design, de criação e tal. Eu acho que existem inúmeras pessoas que são nessa área e que sonham ter uma experiência aqui. Então, eu acho que você tem que usar isso a seu favor, né? Enfim, tem muitos lugares que sempre precisam estar na Europa para 1 milhão de coisas e tal. Então, você pode procurar maneiras, tipo, ser correspondente, ou enfim, e mostrar o valor do seu trabalho também, né? Não adianta nada você, sei lá. Enfim, e você aqui viu alguma conexão você quer continuar com a área do seu trabalho aqui, você vê muita oportunidade na Itália de trabalho, isso aí em todas as áreas, né? Porque você está aqui já há quase um ano, você está vendo um pouco, você viu lá da região da Toscana, você está em Piemonte agora, você veio aqui para o Vêneto, você vê oportunidade de trabalho, da pessoa ter real oportunidade de trabalhar até naquilo que ela gosta ou naquilo que ela tem a profissão? Olha, eu acho que sim. Eu acredito que sim. No começo, quando você falou que a pessoa, se ela é um pouco extrovertida, ela vai sofrer um pouco, e vai, sabe? Né? No Brasil, em São Paulo, eu era muito mal-humorada, eu já estava de saco cheio de conhecer pessoas. Não vejo você mal-humorada. Você não lembra? Não vejo você mal-humorada. Eu acho você tão psem-love. Então, não, mas assim, eu era muito mal-humorada, eu tava de saco cheio de tudo lá, entendeu? Ai, não quero fazer amizade mais. E aqui eu sou o contrário, entendeu? Então, assim, aqui eu tive, uma grande oportunidade de conhecer pessoas muito legais. Por exemplo, eu encontrei com amigas minhas em Como, e aí lá com elas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da área. E aí, assim, uma coisa muito parecida da Itália com o Brasil são os relacionamentos, sabe? Sim. Se você é uma pessoa legal, pô, tem aquela troca real, como o brasileiro faz, eu acho que as portas se abrem, assim, entendeu? E você tem que ser uma pessoa comunicativa, enfim, tem que ir lá e tem que... O italiano adora um sorriso, né? Você chegou sorrindo, você já ganhou 10 pontos de entrada. Não pode ter medo, tem que sair falando, sabe? Falar, eu faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Porque eles gostam que você fale, né? Eles gostam. Eles gostam de pessoas que têm experiências, que tenham, né? Que tem uma... Sim. Enfim, vamos falar. E a língua, você achou complicado ou foi de boa, assim? A língua, ela é difícil, ela não é fácil. Eu tenho minhas fases, sabe? A gente estudou um pouco antes, né? Quando eu tava no Brasil, mas é difícil porque você não tem a vivência, não escuta. Você acha difícil o italiano? Eu acho. Não, acho porque... Stefano falou, ele falou que você conversou muito bem com ele aquele dia. Então, mas aí mas, por exemplo, essa semana eu já não tô mais me sentindo como aquela semana, entendeu? Eu já acho que esqueci tudo. Entendeu? Okay. Tem dias e dias. Tem dias que eu consigo falar, tem dias que eu, ao invés de falar pasta, eu falo massa. Tipo, hoje dei 10 com um amigo italiano. Mas tá bom, é uma questão só de prática. É só de, pegou um italiano na sua frente, vai sair o italiano, não tem como. Super bem. Mas é difícil. O português é difícil, porque tem inúmeras regras e conjunções. Então, aí eu tô mal até com o português, velho. Mas essa confusão é normal, tá? No início, é normal. Eu acho que você... tá aí o Vêneto Consultoria, que foi quem fez sua documentação, né? Falando brava, Giovana. Brava, obrigada. Não, eles são ótimos. Nossa, não, eu acho que você fala bem, eu acho que você tem 1000 oportunidades aqui na Itália, eu sempre falei isso, né?
E você pensa em fazer alguma transição de carreira, de ir para outra carreira aqui na Itália? Você vê fácil isso com a cidadania? Porque com a cidadania você é uma italiana, né? De fato você é italiana, né? Como se você tivesse nascido na Itália. Por jure sanguíneo você é italiana. Então, você tem todos os direitos de qualquer italiano. Você pode querer fazer outra universidade, você pode querer fazer curso, você pode querer ir para um concurso público, sei lá. Você pode querer fazer milhões de coisas. Você Eu acho pensou? que... sei lá, eu acho que tudo pode rolar, entendeu? Claro, a gente tem, às vezes, vontades e tal, mas, tipo, pra não fritar, pra não ficar ansiosa, às vezes eu prefiro, tá bom, vamos vivendo, vamos trabalhando, Calma. sabe? Porque são muitas etapas, entendeu? Então, quando eu cheguei, eu queria fazer 1 milhão de cursos, queria fazer 1 milhão de coisas, 1 milhão de esportes, porque aqui eu vejo esportes que eu sempre sonhei em fazer. Mas aí, quando você vê a realidade, cara, não, entendeu? Você respira, vai fazendo só, entendeu? Então... Não, e o legal também é que, bom, você veio para um país que é país da moda, né? Estilo, design, toda essa coisa. E, de passo, o seu marido, ele é um chefe, né? De cozinha. Então, vocês vieram para o país certo, né? Ou seja, vocês queriam ter coco, tudo a ver, né? Sim, quando os italianos vêm, assim, querem saber da gente, falam, o que vocês fazem? Aí eu vou falar, eu faço coco, ele faz estilista de moda. Bravo! Infatti, eles se surpreendem, sim. Super, é muito... Então, os estilistas de plantão, os cozinheiros de plantão, os chefes de cozinha, aqui tem N oportunidade para essas áreas. Porque não falta, de fato, não falta oportunidade. Eu não sei em Piemonte, mas aqui no Vêneto, eu vejo que sempre são profissões que precisa muito. Enfermeiro, coco, na sua área. Tem sempre uma vasta gama de oportunidade. Eu super recomendo, assim. Mas acho que tem que vir na sua linha, né? Organização. Você é super mega organizada. Quanto tempo antes você se organizou para fazer essa mudança? Olha, como a gente tinha intenção de ter vindo, na verdade, em 2020, eu acho que a gente começou a se organizar em... Na verdade, eu comecei a entrar em todos os processos em 2018. Então, eu acho que eu posso considerar desde 2018, tipo, que a gente estava se organizando, entendeu? O que atrapalhou foi a pandemia, então, de não ter vindo antes? A pandemia atrasou, mas no fim até que foi interessante, porque eu acho que a gente teve experiências melhores de vida e também, se não fosse a pandemia, eu acho que eu não conseguiria ter o meu trabalho. É verdade, exato, porque depois que fez a questão de home office. Daí abriu a mente de todo mundo, né? A confiança e tal, a necessidade fez, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Não ia ter rolado. Teve suas... Foi péssimo, né? Mas teve algumas coisas que modificaram bastante até hoje. E uma coisa que eu vou perguntar, que eu acho que é uma curiosidade de algumas pessoas, né? Você tem cachorros e você tem 2, né, cachorros. Então tem muita gente que às vezes é uma dúvida que tem. Como é que eu faço para levar os meus cachorros, meus animais? Porque ninguém vai deixar os cachorros no Brasil, né? Quem tem, né? Então, tipo, qual é a burocracia para fazer também essa viagem assim? Porque eu sei que tem um gasto, tem burocracia, eu não sei quanto. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, você tem que se organizar com os cachorros da mesma forma como você se organiza com você mesmo. É um filho, né? 2 filhos. É filho igual e é documentação, é saúde, tudo tem que ser visto com antecedência, financeiro, e sempre procurando, enfim, ter também os veterinários preparados. E, assim, é caro também, não é barato. É caro. Quanto custa trazer uma... Assim, já para as pessoas saberem, quem quer saber. Quanto custa trazer 2 cachorros do Brasil? Uma média, tá? Não precisa ser específica. Antes da pandemia, tinha a opção para a Europa de você trazer com suporte emocional. Para a Europa não tem mais isso, só para os Estados Unidos. Então, quando a gente comprou a nossa passagem para 2020, por exemplo, os nossos cães estavam com um apoio emocional, então a gente já estava super tranquilo, porque daí pode vir na cabine, não tem gastos, e não, enfim, não é tipo, seu cachorro ele vai embarcar, é só você ter um laudo psicológico e tal. Mas depois do Covid, tipo, isso acabou. E aí, no fim, foi a maior correria, porque eu tive que ir atrás de uma companhia, eu fiquei pesquisando companhias que aceitassem os cachorros na cabine, e aí, tipo, todas eram até 7 quilos, aí eu
através de grupos e tal, de internet, eu descobri a Air Europa, que aceitava até 10 quilos. E aí, corria no aeroporto para perguntar. E aí, a gente teve que preparar os nossos cães. Eles fizeram um regime dentro do que era possível, claro, porque nossos cães, eles têm porte pequeno, né? Sim. Tipo, o Fusca tem até 10 quilos, a Brigitte tem 9, 8, 7. Então, para emagrecer, não é que, ai, nossa, desnutri o bicho. Não, foi tudo dentro do controle certinho. Aí, aí eu ficava vendo, tipo, ficava vendo relatos das pessoas e tal. Só que assim, tem um exame que você tem que fazer pelo menos com 1 ano de antecedência. Aí a gente já tinha feito lá em 2018, 2019, já tinha microchipado, porque tem que vir microchipado para a Europa. Aí com esse exame na época custava 1.700 os dois. Mas hoje, depois do Covid, já aumentou, já deve ser R$ 1.000 cada um. Então já tem esse Ou seja, gasto. o preço de uma pessoa, né? De um adulto, praticamente. Mesmo preço de uma criança. É o que a Na gente... verdade é um pouco mais barato, porque, sei lá, na época eu sei que a gente gastou tipo R$ 10.000 todo mundo, os 4. Ok. Estava bem mais barato naquela época. Agora as passagens estão exorbitantes, né? Não, agora. De qualquer forma, de abril, quem quer comprar passagem barata, indica a Liz, que está na sala. Já faz publicidade aí. Está na sala, Liz. Abraço para a Liz. Mas, Quem quer assim, passagem vale barata do Brasil, compra com ela. Tem os cães, a gente não existe não vir, entendeu? Assim, Não tem como, né? Então, Valeu. e aí, tipo, eu e o Gu, a gente conversava, cara, já imaginou se a gente estivesse aqui, tipo, sem eles, entendeu? E ainda esperando documentação, com aflição, como vai trazer, ia ser muito pior. Então, se foi para passar por tudo, que seja, tipo, tudo de uma vez. Tanto Outra coisa, o Gu aqui comigo, os cães aqui, e sabe, você todo mundo trouxe junto. mãe sempre porque tinha irmã do seu marido, né? Aí tinha com quem tinha o quintal, né? Na casa dela e tudo. Senão você não. Sim. Ok. Olha, vamos supor que não tivesse meus cunhados aqui. Daí a gente, assim, seriam 2 situações. Ou a gente ia conversar seriamente e falar, olha, eu vou primeiro por questões financeiras absolutas, e aí Exato. depois vocês vão. Ou a gente ia ter que ter sei lá, o triplo do dinheiro para poder alugar um Airbnb. Bancar. Exato. Fazer Sim. e falar, ó, vou alugar aí uma longa temporada e somos, enfim, com os cachorros. Sua amiga Roberta tá perguntando se você tem saudade das amigas. Ai, eu tenho. Ai, eu tenho muita saudade das amigas. Nossa, eu tenho muita saudade de muitas coisas, muitas coisas. E o que você mais gosta daquelas que você amigas mais... assim? Eu ia perguntar o que é que ela mais gosta da Itália. O que você mais gosta da Itália nesse tempo? O que eu mais gosto da Itália é a minha liberdade aqui de vir, não morrer assaltada e eu poder encontrar um parque aberto que não seja luxo. A segurança. Os cachorros andarem soltos, porque isso em São Todo Paulo mundo, era um luxo. Eu ficava puta em ter que ficar caçando uma grama e não estar preocupada em ser assaltada no mesmo momento. Sim. Eu acho que isso é o ponto principal, né? Todo mundo fala da segurança, quando fala de mudança é o crivo, assim. Exato, e todo lugar tem um parque, toda cidade tem um parque, sabe? Tipo, tem parque, é limpo, cara, é o seu direito de vida. Exato. A gente tá aqui para viver o mínimo que precisa na vida, entendeu? Certo. Não, justamente, eu também acho que é muito bem servida a Itália em relação a isso, né? Eles se preocupam. Depois tem uma proteção super para os animais, eles querem que tenham espaço e querem que sejam cuidados, ou seja, existe muito esse cuidado, né? Tanto do ambiente, pelo menos aonde eu moro, aqui no Vêneto, é assim, né? Eu noto muito isso, essa preocupação com tudo. Não, eles são muito bem tratados. Eles podem entrar em farmácia, em mercado, aí todo lugar que a gente vai, eles querem o biscoitinho. É tipo, é incrível. Sim, tem a água deles fora do supermercado que eles colocam. Tem muito um cuidado. Eles realmente respeitam muito os animais. Claro que vai existir sempre aquele louco de turno que não vai respeitar, mas assim, a grande maioria é próprio praxe aqui na Itália. Né?
É Sim, exceção. tem. Como em todo país, né? A gente tem, em todo país vai ter esse tipo de exceção. E você, né, no período da cidadania, você. Pergunta, importante. Você teve assistência da Liprand Cidadania Services? Ah, então, gente. Não, Gente, ela não Super. foi paga, tá? Para falar isso. É uma pergunta assim, aleatória. Não, super, super. Tipo, de verdade, assim. Eu até tinha comentado com vocês de que quando eu tava lá no processo, tipo, eu não me sentia sozinha. Eu sabia que eu podia contar, assim. Era muito. Desde pequenas coisas, porque, tipo, pequenos cuidados, assim, que você não espera, sabe? De estar lá na casa, de, enfim, de estar sempre, meu, você tá tudo bem. De não se sentir sozinha mesmo, sabe? Sei lá, às vezes, ai, precisa de carona, não te pego, sabe? Um cuidado, assim, que eu sei que não é obrigação, mas, enfim, super, super. você De recomendaria? fato, super. Nossa, eu recomendaria de olhos fechados, eu recomendo. Quem vem falar comigo, eu falo, meu, eu recomendo de olhos fechados, absolutamente, porque é uma decisão super super difícil, né? E você precisa ter confiança, tipo, né? Um super investimento. E aí, com vocês, tanto que a gente, né? Agora a gente é amiga, Exatamente. mas, não, super. Eu até É que agradeço. tem, Assim. tem clientes que a gente não consegue ficar só no profissional, né? A gente acaba fazendo amizade, tem conexão, tem afinidade, então a gente acaba aprofundando um pouco mais a amizade. E não é porque outros clientes são menos que outros, não, né? Isso não. Na hora de tratar o cliente, a gente trata justamente o cliente ligou, ele precisa de uma informação, ele precisa de uma assistência, a gente vai estar disponível para todos igualmente. Mas existem alguns que acabam entrando mais nas nossas vidas porque a gente conversa mais ou porque tem É, afinidades diferentes, etc. Mas sempre tentando ser o melhor para o cliente, né? Claro que tem uma coisa que a gente não consegue fazer, que é obrigar um comune a te dar a cidadania em 2 meses, a gente não consegue. Mas a gente consegue estar ali. Você, se precisar, você vai me ligar e você vai ter uma resposta do outro lado. Você não então, vai eu acho que ficar é no isso, vácuo. né? Mas É a assessoria, assim, pelo próprio nome. Tipo, você tem as respostas, né? Enfim, vocês estão sempre presentes, o que precisa. Às vezes até, enfim, a gente já viu ali situações da pessoa estar doente e fala, poxa, você está aqui sozinha e vocês estiveram ali cuidando, sabe? Então, você ainda pegou duas eleições, você lembra? Que no seu lembro, caso foi duas lembro. Você pegou verão e 2 eleições. É, exatas, foi bem, críticas, aquele período lá, para todo É. Não, mundo. então, Muito. foi super. Cara, dava muita ansiedade, puxa vida. E aí a gente se falava, eu mandava, e vocês, não, meu, é isso mesmo, não sei o quê. Então, tinha uma assessoria, né? Não é que ficava no silêncio, assim, ficava esperando. Então, você já sabe, né? Eu não sou obrigada a te responder de novo o que está acontecendo. Então, Sim, sim, sim. Não, não, a gente acho que responde isso sempre. deixava O que a mais gente não pode, calmo. às vezes, é adiantar o que é a parte do que é o comune, ou do que é o consulado do Brasil. Isso a gente não consegue, né? Mas a gente Sim. consegue estar presente, que a pessoa, de fato, ela não se sinta só. Porque eu lembro, eu já falei dessa história milhões de vezes aqui. Eu e minha mãe, quando chegamos na Itália, iria um pastor de uma igreja receber-nos lá no estação de trem de Milão. E esse cara simplesmente ele desligou o telefone e ele nunca mais atendeu. Eu não sei nem se ele está vivo, se não está. Nunca ele atendeu. Nós, tipo assim, estação de Milão, sem fazer lá falar nada em italiano, e nós abandonadíssimas. Não existia internet, assim como hoje, eu estou falando de mais de 20 anos. Não existia WhatsApp, não existia comunicação, não tinha. Era próprio o ápice assim da loucura o que a gente estava vivendo. E você pensa, assim, pô, o pastor, né, da igreja vai receber a gente, né? Pelo menos. Cara, deu 7 da noite, esse cara não respondia o telefone. E eu sabia pouquíssimo italiano, quase nada, e minha mãe também. E a gente olhou para uma cara da outra e aí? Tchê, a gente tá aqui, jogada, filha. Então, eu sei o que é passar por isso. Por isso que, assim, nunca vou deixar no vácuo o cliente, ele vai ter a resposta. Ele pode até não gostar da resposta, porque talvez quer logo e tudo mais, mas ele vai ter resposta. E ele vai saber que ele está sendo cuidado. Se ele precisar de alguma coisa, ele não vai estar jogado lá, né? Logicamente que É, cada caso é um caso, mas sim, super, para mim é super importante esse diferencial no tratamento. Né? A super. Aline também é muito assim, né? Eu falo de mim, mas a Aline e a minha mãe, elas são ainda muito mais que eu, assim, são muito mais
falam e cuidam, né? A minha mãe sempre transmitiu isso para nós. Ela tá até na live. Amanhã é aniversário dela, então vou. Ok, mãe, feliz aniversário. Bom, ela sempre transmitiu isso pra gente, que a gente tinha sempre que tratar as pessoas da maneira que a gente quer ser tratado. Então, a vida a lei do retorno, ela existe. Aquilo que você faz vai voltar para você. Pelo menos aquilo que você tem capacidade de fazer, você precisa fazer, né? Então, o que você não pode, não pode, mas o que você pode, faça. Não Não, sei, eu mas vou mais ou menos por aí, por essa não, mas linha. é super. E sei lá, e vocês estão lidando com sonhos, né? Então é Não é complexo, essa assim. pessoa, cara. Não é. Porque a gente, assim, quando você começa a entrar, a querer, né, tirar a cidadania, tananã, você começa, a pesquisar bastante. E aí você vê que tem muitos casos, assim, bizarros. E aí quanto mais você vê, mais medo você tem. Então, assim, eu senti na pele a questão de estar muito tranquila, sabe? Tipo, muito, 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 muito. E você pensa em continuar aqui, então. Pelo que eu entendi, você Não pense em ir embora, não pensa Não, em não vou tchau. embora. Não, não só vou. passear. Não vai. Não, a gente vai ficar. A gente vai. Não, a gente mora aqui, a gente não vai. Não pretende. Residente oficial da Itália. Assim, por escolha nossa, não, de jeito nenhum. Eu, E a pessoa que está vindo do Brasil agora e ela quer dar esse passo, quais são os seus, tipo assim, seus três tops conselhos? ah, eu acho assim, o primeiro é você, assim, acho que ter certeza é muito difícil, mas tem algumas questões que podem ajudar você a sempre, que tiver na dúvida, ir ali consultar. Uma coisa que eu fazia sempre era, tipo, eu sempre listei na minha cabeça todos os motivos que me fizeram eu querer ir embora, entendeu? E cada pessoa tem o seu motivo pessoal. E os Sim. meus sempre foram suficientes, né? Os nossos aqui como casal, sempre foram suficientes para, tipo, não, a gente tá certo, vamos continuar, a gente não vai ficar aqui. Então, enfim, você ter muito claro na sua cabeça a razão dessa sua escolha, de por que você quer tirar a cidadania, ou enfim, ou se mudar. A segunda é você se preparar financeiramente, absolutamente. Tipo, se prepara financeiramente, porque tudo pode acontecer e é de verdade, assim. E não dá pra ficar, ai, o euro vai baixar, o euro vai aumentar. Não fica nessa de governo, tipo, seja independente, sabe? Não fica contando, né, com o ovo no cu da galinha. Tipo, Não pense no governo, governe. não pense em nada. Tipo, seja independente. E assim, sei lá. E uma outra coisa também que não foi no meu caso, é, tipo, sempre cuidar de si mesmo. Sei lá, não sei, tipo, você tentar ficar bem com você mesma, não se preocupar. Não, não sei, perdi a linha. Não, falou ótimo. Não, se cuidar mentalmente, eu entendi. Se cuidar Isso, psicologicamente, estar bem, né? Entrar em depressão. isso. Cuidar do seu psicológico. Brava. É porque não, é uma grande mudança. Por mais que é o seu sonho, é uma mudança e vai mexer com o seu emocional. Então, não deixa de ser importante, né? Essa parte. Exato, porque às vezes o seu emocional te prega a peça, te prega umas coisas. Ai, que bom que meu irmão tá rindo, ó. É seu irmão? Ele É o tá meu irmão. É seu irmão, Guia Isso. Cupom? Ah, Isso, meu ok. irmão. Vou tentar Prazer, rir. irmão da Gil. Daqui a pouco ele tá na Itália. Acho que são essas três questões, assim. Acho que é sempre cuidar, né? Cuidar da questão emocional, financeira e saber, né? Tentar achar ali o que realmente te move, né? Titia, E eu não sei se a Aline tinha uma pergunta, você? não, era isso mesmo que ela falou, que esses conselhos dela foram, isso, é perfeito. Planejar, bem planejado, vir com segurança, não ter pensamento positivo, né? Não negatividade na cabeça. E vir, só vir. Não pensar em governo e vir. Tá certo? Porque é muita coisa que pode acontecer. Igual quando a gente veio, aí começou a guerra. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa, entendeu? Exatamente. Então, se você tem a sua real motivação ali, que é, né? Você vai.
Porque se depender do externo, meu, você nunca vai saber. Eu tô lendo que não, e essa questão da lista que você falou é bem interessante mesmo. Tipo, a pessoa fazer, né, os motivos por que quer sair do Brasil, por que quer morar fora, ou por que quer ter a cidadania. É bem interessante. Que Porque peguem como quando você, sei lá, no meu caso, você colocava isso no papel. Acho que quando você tem isso de uma forma visível, você consegue, sei lá, ver se isso é uma vontade ou se isso... um fogo de palha. Exato, exato. Não, já teve gente que veio e voltou e foi embora, tipo assim, mal tirou a cidadania e foi embora. Porque não tinha claro, né? Veio por motivos que não eram os corretos, por exemplo. E aí não rola, né? Talvez veio por causa de um relacionamento, ou sei, aí não vai. Você tem que ter motivos muito fortes para você fazer. Só que também não é só a transição de país, né? Hoje nós estamos falando desse assunto de você. Mas tem gente que tira a cidadania porque talvez tem filhos que futuramente querem que estudem na Europa. Ou tem aquelas pessoas que querem ter o passaporte vermelho para poder ir para os Estados Unidos e não ter aquela burocracia de estar lá tirando visto e querem viajar com menos. Mais de 190 países, né? Pode viajar com passaporte vermelho sem tantas complicações. Então, qual o motivo para fazer cidadania e o motivo para você fazer uma transição de país? São duas coisas diferentes. Né? Absolutamente, isso, absolutamente. Por exemplo, no caso, acho que da minha família, eu posso dizer, sei lá, enfim, cada um ali tem a sua estrutura e eu não acho que, sei lá, o meu irmão, no caso, com a minha cunhada, queiram se mudar para a Europa. Mas, assim, eu sempre falo, Ele cara, colocou vocês... aqui, ó. Tá lendo? Então, já foi, né? Mas ele tinha colocado, né? Titia, acho legal e importante falar sobre a continuidade para os irmãos e primos. Como proceder? Interrogação. Mas, gente, olha, eu falo sempre, e eu falo para minha família, que se eles tiverem aí, eles vão saber, e eu falo diretamente, eu sempre falei assim, a cidadania, e a Aline fala sempre isso também, ela é uma oportunidade. Você não sabe quando você vai poder precisar dela. Independente de questão política no Brasil, que pode piorar, pode melhorar, ou você não sabe daqui a 5 anos se você quer fazer uma experiência fora, se você quer mandar seu filho para fora, se você quer viajar, se você quer. Ou seja, são muitos pontos a favor para você ter uma cidadania. E no caso do seu irmão, que eles não pensam em vir e morar, graças a Deus tem a cidadania judicial agora, que a pessoa pode fazer à distância, né? Ou seja, ela não precisa vir, ela junta lá 20 pessoas da mesma família e todo mundo vai sair metade da metade de um iPhone para fazer essa cidadania e daqui a um ano todo mundo tem cidadania e tá lindo. E se precisar bem, se não precisar, é uma carta na manga. Tipo, de repente, para estudar, enfim, se você é cidadão, né, você tem outras portas para entrar. Não sei, eu acho que é muito se você tem uma proposta, né? Proposta de trabalho, você não sabe, sei lá, empresa que você trabalha, de repente comprou uma filial, não sei aonde, e surgiu essa oportunidade, né? Então, é isso. Eu não sei, eu acho que se a pessoa tem o direito, meu, é um investimento para a vida e para os outros ali que virão, sabe? Acho que, sei lá, vale muito, muito a pena. Eu sempre falo. Eu falo para meus irmãos, tipo, falei para eles, meu, tirem pelos seus filhos, se vocês não querem, mas pelos seus filhos, sabe? Porque eles vão ter o direito de escolha, de oportunidade, né? É muito mais barato estudar na Europa, eu acredito, que lá, né, no Brasil. Não sei, uma faculdade muito boa no Brasil, comparada a uma faculdade aqui muito boa, com a cidadania, sai muito mais em conta. E o know-how, eu não sei qual seria, né? Se teria diferença de peso, né? Mas acho que algum peso tem. Você ter um estudo na Europa e, sei lá, um pós na Europa, não sei. Exato. E a experiência, o senso de, tipo, poder escolher, sabe? Pô, você vai para o mundo, entendeu? É muito diferente. Quando você não tem, é muita burocracia para visto, aí tem limite, tananã. Cara, se você tem, tipo, só vai, entendeu? É igual, cliente nossa, ela tá aqui também na live e ela tá falando também. Existem as pessoas que querem viver em outros países. Ela é aposentada, ela era assistente social e ela veio porque ela quer morar na Europa. Então tem para ela tá na Espanha, né? Rosaura, próxima vez vai ser ela para contar a história dela. Muito legal. Então, isso também é incrível, porque quando tira, você
você fica pensando assim, cara, eu posso morar em qualquer lugar, eu posso morar na Espanha, eu posso morar em Portugal, eu posso ir pra França, tipo, ou sei lá, a gente tá aqui, mas quer passar um tempo na França. Tipo, é muito bom. É muito fácil, assim. Fácil quando tá aqui já fez tudo, né? Mas assim, é muito bom sonhar dessa maneira, sabe? Porque eu lembro quando a gente não tinha, não sei, a gente se sentia muito preso, assim, tipo, meu Deus, e agora? Não, ó, igual tem uma menina que falando, eu não sei o nome dela, Ezinha, acho que que no Brasil a faculdade de Ah, medicina ela minha custa 12 amiga. mil. Ah, tua amiga, ok, prazer, amiga da Gil. Ela que 12 morou mil duas reais por vezes e mês. nos ajudou super. E aqui 4.500 por ano. Não, e ainda com a cidadania pode sair mais barato e além disso você pode conseguir até uma bolsa. Então, para o cidadão italiano, com cidadania ou não, ele tem muitas jogadas para ele fazer aqui para ele conseguir ficar muito mais barato isso, né? Então, para mim, vale super a pena. Eu vim do Brasil, eu tinha 19 anos, né? Então, tem muitos anos. Eu amo o Brasil. Meu pai está no Brasil. Mas eu sempre. Para mim, o ponto número um é a segurança. Eu poder sair com o meu telefone, que não tem nada demais, mas que eu posso sair qualquer hora do dia, pegar o meu carro e não tenho medo. Não vou falar que aqui é o paraíso, o Éden, e que nunca vai acontecer nada. Claro que sim, gente. A gente não está também aqui na Cinderela, não. Mas a proporção é muito mínima. Eu no Brasil eu lembro que eu fui assaltada com um revólver na minha cabeça por causa de uma bicicleta. Não quero generalizar, meu estado é bem perigoso. Então, não generalizo, porque eu sei que tem estados muito mais tranquilos no Brasil. Mas essa tranquilidade a mim me dá muita paz, né? Então, para mim é o ponto crucial. Talvez algum dia eu volte para o Brasil, não sei, né? Deus saberá. A minha última experiência, assim, no Brasil foi muito engraçada, porque quando a gente estava mesmo tipo, no auge da correria para se organizar para ir embora, eu não parei de fazer, tipo, yoga, não parei né, de cuidar do meu emocional. E eu lembro que a minha yoga era do lado da minha casa, tipo, eu dava para ir a pé, eu era muito feliz ali Até nesse que você sentido. foi, lembra? Você foi também? O Você quê? foi yoga um dia? Até aí eu fui atrás, né? Não, eu super trouxe meu tapete pra não parar de fazer. E aí eu lembro que era a última semana, eu tinha saído, eu tava super zen, saí, sei lá, 8h30, 9 da manhã, e aí eu saí, minha mãe me ligou, e eu, ai mãe, acabei de sair do meu yoga, não sei o quê. E aí, de repente, tipo, sei lá, vejo um cara armado, outro ali e tal, e eu falei, ai meu Deus. Nossa, loucura. Você na paz ali, né? Ai, chega, é por isso, eu não quero passar por isso, entendeu? É. Tipo, não, isso não é normal, cara, você, tipo, entendeu? Não dá para normalizar, né? Não dá para normalizar. A gente, quando tá lá, quando eu morava lá, se normalizava a violência, mas não se normaliza. Eu acredito muito no potencial do Brasil, eu acredito que vai ser um país incrível, porque é um país que, sinceramente, a gente tem tudo no Brasil para ser uma potência no mundo. Absolutamente, absolutamente. Não existe país no mundo que dê tudo que dá o Brasil. Mas, É. infelizmente, existe essa parte que acaba sufocando tudo aquilo que é bom, né? É. Porque segurança nossa é tudo, né? Praticamente. É o Então, mínimo, é o mínimo, é o mínimo. é o mínimo da sua sobrevivência, justamente. É necessária. Então, eu agradeço a Gil, né, que ela veio aqui, falou conosco. Acho que é super importante essa conexão com as outras pessoas, porque tem muita gente que se conecta com cada história, né? E a sua história é uma. Semana passada a gente falou com a Rita, e eu acho que vão pessoas conectando, e talvez de algo que você falou, você tirou a dúvida de muitas pessoas, e as pessoas. Tudo bem que nós somos uma empresa e tudo mais, mas você pode fazer sozinho, você pode fazer judicialmente, você pode fazer pelo consulado do Brasil, depende do consulado, tá, gente? Porque tem consulado que está aí parado tem 10 anos. Procure saber. Mas, independente de fazer conosco ou não, se informe porque vale a pena. Né? Vale super a pena. Então, a gente super indica e a gente vai continuar trazendo histórias assim tão lindas como a da Gil e do marido dela. A gente não falou o nome do seu marido, mas o Gustavo existe. Ele não tá aqui, Gustavo. Ele tá na live? Tá na live, tá aí. Então, Gustavo, ó, eu não te conheci pessoalmente, eu acho, mas assim, super prazer que você tá por aí
Nada, eu desejo o melhor para você, para ele, para essa nova vida. Eu espero muito que você venha para o Vêneto, tá? Você vem para cá com o Gustavo. Gustavo, tem um monte de restaurante aqui para você ser chefe. Monte. Sim, ó. Tá? E que eu Tá. seja Ai, vocês tia, são né? muito fofos. Mas pra gente ser Bom, Hã? mas eu adorei estar aqui. É sempre, eu acho que é super importante a gente contar a história mesmo, porque a gente já esteve lá no começo, né? Tipo, de querer saber as histórias das pessoas e como foi. Sei que a nossa é bem complexa no sentido de querer ir com os cães, que eu acho que é o sonho de todo mundo. Então, eu acho que eu fiquei também bem feliz em compartilhar, porque e inspirar, né, as pessoas, né, que, enfim, tenham essa Não, e mesma você tem vontade. muita coisa que muita gente me pergunta. Quero levar meu marido. Aí a gente fala, né? Quero levar. Não, eu super falei para vocês, podem me passar meu Eu lembro. telefone, que eu super conto. Eu já Exatamente. falei com algumas pessoas e, e eu falo a verdade, né? E é sempre bom saber como foi de outras pessoas, Teve porque É, gente, não foi combinado, não. Aqui é real, a gente está perguntando, ela está respondendo, não tem super. demagogia. Não, é super, é super. e teve uma vez que Porque uma queria vir trazer o marido, aí eu falei de você, né? E perguntei para você se podia passar o telefone. Ainda eu falei para você, fala a verdade, fala o que é. não, Aí acho que exato. Exato, porque eu também, quando eu falei, primeira vez que eu falei com vocês, eu também contei história, gente, eu quero com meu marido, eu quero com meu cachorro, meus cachorros, foi, exato. tipo, todo mundo, né? Então, eu acho, sei lá, assim, a gente tem que ajudar as pessoas, né, para que Sim, sim, sim. coisa. Não, Eu não sei se você quer falar. Bom, o arroba da Gil está por aí, em algum lugar, né? Se vocês quiserem adicionar. é. Não sei se você quer comentar da sua profissão, se você faz aqui, se as pessoas podem te contratar ou não, com a questão de estilista, ou não sei como é que funciona, gente. Sou leiga nessa história. Estou precisando de estilista. Mas você quer falar? Não, Você na quer. verdade, estilista, eu trabalho com desenvolvimento de produto e pesquisa, e, enfim, eu tô aqui agora na Europa. Mas você faz trabalhos também individuais para as pessoas na sua área de design, de estilismo e tal? Ou não? Ah, atualmente eu não faço, mas até por uma questão assim de organização e de tempo, mas eu já pensei em me organizar para poder, enfim, eu tô aqui, eu posso, né, frequentar as feiras, enfim, Bravo. ter Acho uma visão, enfim, ter os contatos, né, enfim, de pessoas na área por exemplo, de estamparia. Enfim, é um mundo muito, muito aberto, muito amplo, né? ainda mais. Então, é uma questão, assim, eu acho que é mais uma questão minha de eu conseguir me organizar e, enfim. E você cuida, tipo, daquela parte shop designer das pessoas, maneira de se vestir, tudo isso engloba? Ou Não, você isso eu tá não mais na faço. parte. Eu faço a partir do desenvolvimento de produto para a Ah, marca, ok. né? A Ok, parte de ok. stylist e tal. Não, eu não sei fazer isso, nem sei. Ok. Não. Pessoal, quem então quer contratar a Gil para a área que ela faz, ó, é só adicionar aí no Instagram dela. Eu sou aquela pessoa assim, ai, me ajuda a me vestir. Eu falo, cara, você tem que vestir o que você gosta. Você tem que ser feliz, sabe? Isso é aquilo que você tá Ah, eu afim. já estava pronta para perguntar para mudar o guarda-roupa. Não, não vou falar. Eu vou falar coisas que não são. Não, ela é bem, como que se fala? Ela se veste muito bem, né? A Giovana se veste muito bem. Tipo, você olha para ela assim, bom, totalmente na moda, né? Ah, É, eu gosto do estilo, eu gosto do É, estilo. Acho bem super na ó, moda. Super. bem estilosa. ai, obrigada, imagina. Daqui a pouco Ah, ela ela é vai uma querida. empresas aqui. Vou botar você dentro da Dolce Gabbana. Ô, louco. Ai, não. Filha, essa live vai Não, na verdade, falar assim, o que a gente quer, na verdade, é trabalhar, mas também ter uma vida, né, uma vida mais tranquila, assim. Ter vida, né? Ter vida. Exato, sei. Porque, por exemplo, uma Ter coisa muito vida. interessante, assim, de ter vindo para a Itália, que daí eu só descobri aqui, é que, mesmo em São Paulo, assim, a gente sempre fugiu de coisas muito cheias de ego, de muito,
Tipo, as pessoas, sabe, serem muito, ai, crescerem muito, entendeu? E aí, aqui na Itália tem muito isso, né? As pessoas, tipo, quererem muito ser vistas e serem muito montadas e quererem ser muito, aparecer muito. E, pô, aqui é país das marcas de luxo, né? Porque é Não muito tem marca, como. marca, marca, marca. E aí, enfim, a gente passou uma temporada na Toscana e a gente viu isso de perto, assim, como isso é até mais forte, né? Enfim, a gente era de São Paulo do que lá. Então é engraçado, porque por mais que a gente tenha vindo querendo uma tranquilidade e tal, aqui a gente também ainda tem que achar ali o ponto de equilíbrio. Sim, é verdade. Não entrar naquela onda, né? Sim. Da coisa Mas eu acho que eles não. Eu acho que isso acontece muito pela questão da cultura, né? Muito forte a questão da moda aqui na Itália, é muito forte o glamour. Você, quando passeia, mesmo em Treviso, que você vai passear e você vê as mulheres super bem vestidas, super bem tal, e tudo muito, muito glamour, né? Mas eu acho que existe um respeito um pouco, né? Tipo assim, beleza, você tem outro estilo e tá tudo bem. Não tanto quanto Londres, por exemplo, quando a gente morava lá, eu acho que era muito mais easy, né? As pessoas em Londres, ainda que eu não gosto muito de Londres por causa do clima, tipo, você podia estar nu na rua e ninguém tava nem aí pra você, tá tudo bem. Viva a sua vida. Se vista de galinha, aí também tá tudo bem. lá. Aqui não, aqui tem essa visão um pouco de tá vestido bem, tá? Aqui tem. Tem. Tem, mas eles respeitam a sua individualidade também. Depende de como você se porta, se fazer respeitar, né? Eu acredito Sim, também. sim. Sim. Mas eles ficam Mas, bastante. Isso aí tem aqui também. Não, tem. Mas eu acho que um bom sorriso e uma boa simpatia ao italiano conquista mais do que qualquer roupa. Isso é uma coisa que você pode ver em qualquer parte da Itália. Esteja de mau humor, mas chegue com um sorriso e faça uma brincadeira e você ganhou eles para você. é verdade, São né? teus. Não, super. Entende? Isso é verdade. Você ser simpática é muito melhor. A Giovana, Não, e é legal, que você faz amizade, você conversa, as pessoas se interessam pela sua história. É é, muito legal. Onde a gente esteve, a gente passou por algumas cidades e tal, e eu sempre tentava fazer amizade ali com, sei lá, com a dona do alimentário, né? Da loja de comida, enfim, ser simpática, conversar, do café. E é mais legal. sim, sim, sim. Não, e se jogar mesmo, tá? Porque não ter medo de falar a língua mesmo que fale errado, não ter medo. Seguramente, mas depois de tantos anos, vai existir vezes que eu vou errar no italiano ou no verbo, ou vou confundir uma palavra com a outra, Ah, e não tá tem tudo problema, bem. então. Fale, porque um dos medos das pessoas é esse, eu não vou falar porque eu não sei falar bem, perfeitamente. Não, fale, porque você fala mais de um idioma, né? Isso para mim a Kátia fala sempre, que eu falo mais de um idioma, falo 2 idiomas ou 3 idiomas, no caso. E você é aquela pessoa que tem uma língua madre, né? Você tem a sua língua natural e você está falando outro idioma. Então, você já está se esforçando. A pessoa que está te escutando, não existe um preconceito porque você não está falando super corretamente. Então, não ter medo de se jogar. Se jogue. Se jogue. Então, acho que essa é a principal coisa. Se jogue, conheça, entre na cultura, conheça eles, não tenha medo. Vai ter gente chata? Vai, mas onde não tem, gente? Sim. Exato, exato. Não Tem é que não muita. Ai, tem. fulano é assim, fulano é assim. Ai, todo mundo é um pouco. Toda a Não cultura é um pouco. tem isso. Vai ter no Brasil, vai ter aqui. Tem gente falsa? Tem, ué. Hum, Mas tem em todo lugar, tá tudo bem. Mas você escolhe com quem você vive, com quem você não vive. Então, Isso é vale a verdade. pena, Isso é nem que verdade. for por uma Qualquer lugar. experiência, Qualquer lugar. sim. né? Então, não adianta é isso aí, romantizar, como você disse antes, todo o processo. É muito mais lindo do que não lindo, mas existem as suas dificuldades e cada um vai encontrar a sua e o seu equilíbrio e você tá no seu e o Gustavo também. E eu desejo assim o máximo de amor, de paz, de prosperidade, de abundância para vocês. E o que precisarem de nós, estamos aqui, né? Ai, obrigada, obrigada. Não, ainda Vem vamos para Dá para precisar. perceber que A eu gente falo sabe que mais, né, pode gente? contar com vocês para qualquer coisa. não, eu quero Gente, venha para cá. Gigi, Você, Gustavo, os bambinos. Vai, Ai, quem sabe, quem sabe.
Deus quiser. Então tá, gente, olha, se quiserem adicionar, adicione. Eu sou aquela que falo demais, mas quem cuida da parte burocrática é a Aline, que tá aí, tá? Então, toda coisa chata vocês mandem para ela, tá tudo bem. Minha mãe tá aí na sala também, que cuida da parte de busca de certidões. Então, assim, qualquer coisa, mesmo para dúvidas, nós estamos à disposição, tá? E para quem contactar dessa live, tem aí um desconto em algumas coisas que a gente pode tentar fazer no meio, tá? Olha, Gil, um super beijo, ó. um beijo pra você. Adorei, saudade de você, Adorei. tá? Muito obrigada. Muito. Ai, obrigada a vocês por terem me convidado. Eu já fiquei eu fiquei muito animada, super contente, porque, né? Não, é um prazer falar com você. A gente ficou muito contente de fazer com vocês essa semana, tá? Todos Tá bom. da live, obrigado também para todos que Obrigado por estarem, sim. beijo Os pra- clientes, Aí que eu vi, minha família. estava em Tudo- peso mesmo. seu irmão falou que estava em peso, sua família. Todo mundo com saudade de Ai, você. lindos. Usar, Lindo. beijo. Minha amiga Rô, a Evelyn da Toscana, amei. Bravos. Pessoal, então, olha, Beijo. beijo Gil, e até o próximo domingo, tá? Quem quiser falar com a Gil, adiciona ela lá, tá bom? Ó, beijo. mega beijo para todo mundo. Gil, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. Beijo, beijo, meninas. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau.